Oi, gente. Eu me chamo Welton Oda. Estou muito feliz de conversar com vocês do IFAM, né? Estou muito feliz com o convite feito pela minha amiga Ana, que foi minha mestranda também aqui na UFAM. Fico muito contente de falar sobre Paulo Freire, né? Porque é o principal educador que eu uso como referência para ensinar, educar, né? E sobretudo nessa minha área que é a biologia, né? Eu também trabalho como educador popular, em cursinhos populares aqui pelo Coroado, em movimentos sociais diversos, né? Eu também tenho utilizado dessa base teórica, né? Eu falo base teórica porque mesmo o Paulo Freire, né, ele falava que mais do que uma metodologia, nós não estamos falando apenas de um jeito de educar. Nós estamos falando aqui da relação entre duas formas de conhecimento: o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Então, nessa relação, né, que a gente traz de casa muitas vezes conhecimento tradicional, e na universidade a gente vai receber um aporte de conhecimento científico, que às vezes é feito de uma maneira que o Paulo Freire chama invasiva, uma maneira de invasão cultural, né? Que é aquela ideia de que você recebe uma educação bancária, né? Então, quando se ensina ciência sem o devido cuidado, você está tentando sobrepor determinados conhecimentos que então são desvalorizados, há uma tentativa de substituí-los, de apagá-los. E isso é invasão cultural. Então, para evitar isso, é importante saber o seguinte, né? Vocês estão aí numa universidade recebendo uma série de informações maravilhosas. A biologia é maravilhosa, a biologia é construída a partir de um referencial que é majoritariamente ocidental, mas mesmo assim ela é incrível, ela traz muitas coisas que a gente quer ensinar, né? Nessa fase, ok, né? Nessa fase inicial, a gente quer falar sobre, quer conversar, quer dizer para os alunos, para as outras pessoas, dentro de casa, às vezes, sobre o que a gente ouviu, né? E isso não há problema nenhum nisso. Mas com o tempo, e assim, a gente sempre tem que ficar atento para escutar mais do que falar, né? E essa coisa da escuta é a base da teoria do conhecimento do Paulo Freire, né? Então, o Paulo Freire vai falar sobre um processo que ele chama de investigação temática, né? Então, muita gente que vocês vão... o Paulo Freire é muito simpático a muita gente, inclusive quem não é freiriano, mas diz que é, né? Então, a maioria das pessoas vão falar: ah, o Paulo Freire é ótimo, né? Esse discurso é muito comum. Mas muita gente que diz que conhece Paulo Freire não conhece, por exemplo, o principal recurso que ele utiliza, que é a investigação temática, né? E ela tem fases, né, dessa escuta. Ela começa com você, educador e pesquisador, ouvindo a sua comunidade estudantil. Pode ser como Paulo Freire lá, uma comunidade de agricultores que ele quis alfabetizar, mas não fazer aquela alfabetização mecânica do Babebi Bobu, né? Assim, que a gente conhece, que a gente muitas vezes recebeu. Ele queria, ao mesmo tempo que poder falar, ensinar as pessoas a escrever e a ler, ele queria que essas pessoas tivessem a crítica suficiente para entender o que eles estão lendo e para saber que o que eles estão lendo nem sempre é correto, né? Então isso é um outro processo. E aí, quando a gente fala da importância disso, por exemplo, a gente está falando hoje aqui, né, de várias questões que a biologia traz, as questões de gênero, as questões raciais, que são muito discutidas na sociedade sem a devida informação. Há o que ele chama o nível da consciência ingênua nesses pontos prevalece no país, né? O país é muito atrasado em relação às questões de gênero e às questões de biologia é, como um todo. É muito atrasado na questão da teoria da evolução, né? E aí eu não estou falando que a teoria da evolução seja uma teoria que você deva acreditar, né? É uma teoria que você deve certamente conhecer, né? E conhecer
Você pode certamente ser tocado por ela, ser convencido por ela. Obviamente, eu sou da biologia, eu acredito na teoria da evolução, mas há hoje muitos biólogos que também não acreditam. Mas a maior parte dessas pessoas que não acreditam não conhece. Então, o processo de diagnóstico, que envolve uma escuta e um diálogo, ele exige que a pessoa conheça. Então você vai perguntar sobre, a pessoa não precisa responder certo ou responder errado. Ela pode escrever sobre, você vai conhecendo essa pessoa e o modo dela pensar. E aí é que você pode intervir. Sem conhecer o que essa pessoa tem a dizer, você vai fazer uma aula bancária. Você vai transformar o seu estudante num depósito. E é isso que ainda, infelizmente, nas escolas e nas universidades se faz. Essa é a regra. Então é fundamental que a gente compreenda a teoria do Paulo Freire, como uma teoria que tenta, ao mesmo tempo, reconhecer que no conhecimento tradicional há muita coisa legal. Então, por exemplo, o conhecimento tradicional indígena, ele é a mais importante forma de conhecimento para a conservação da biodiversidade. É a partir dos territórios dos indígenas que nós temos os chamados hotspots. O hotspot é aquela área de maior biodiversidade no mundo. Então, todas elas, na Ásia, na África, em qualquer lugar, são ocupadas por populações tradicionais. Se for por causa dos modos de vida dessas populações que há grande biodiversidade. A nossa cultura de matriz europeia, a nossa mente que já foi colonizada, a nossa mente que já foi invadida pela ideia, por exemplo, de monocultura no sentido tanto da nossa própria cultura intelectual mesmo, só ter uma verdade, só ter uma maneira de pensar, uma forma acadêmica correta, essa maneira equivocada de se posicionar também reflete na nossa produção agrícola e na nossa alimentação. Nós comemos pouquíssimas coisas. Se pensar, a base da nossa alimentação no mundo são 6 ou 7 grãos, Enquanto arroz, feijão, milho, cevada, trigo, soja, e que mais além disso, Então, a gente tem uma maneira pobre de comer, uma maneira pobre de viver, e é isso que leva à extinção das espécies. Então, tudo isso precisa ser conhecido, porque esse conhecimento tradicional tão importante na conservação, ele é desprezado na universidade. Quem veio do interior, quem veio da roça, traz esses conhecimentos, mas esses conhecimentos não são explorados em sala de aula, eles não são valorizados, Então isso traz essa substituição, essa invasão cultural. Então é disso que a gente está falando, e eu espero assim que essa pequena introdução, tem muita coisa para falar de Paulo Freire, Só a investigação temática, eu falei dessa primeira fase diagnóstica, que ele chama de levantamento preliminar da realidade. Depois tem a codificação, a descodificação, que são outros processos também complexos e longos. E como a Ana me pediu um vídeo, ela fala umas 5 a 10 minutos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas eu queria que um dia a gente tivesse mais tempo para falar de Paulo Freire. E por isso eu convido vocês para também fazer parte de um grupo de pesquisa da UFAM, junto com outras 6 universidades do Brasil, que chama Diversa. E nós lá estudamos a obra do Paulo Freire, sobretudo a pedagogia do oprimido, onde está contida essa sua teoria do conhecimento. Então, desejo aí um bom encontro com a Ana, que conhece muito, que penou para conhecer o Paulo Freire, que quer conhecer mais. Eu espero que ela faça também o bichinho do Paulo Freire e morder vocês. Um abraço, gente. Até mais.